pessoal, estamos aqui para mais um episódio do NAPIMcast. Hoje o tema vai ser sobre minerais e sustentabilidade com o professor convidado Werlen Holanda. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente poder começar o NAPIMcast, falar um pouquinho sobre a sua área de pesquisa, onde você trabalha. Eu sou o professor Werlen Holanda, sou professor do Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faço parte da unidade que é a Faculdade de Geologia e atuo como professor de Mineralogia para o curso de Geologia e também dou a cadeira de Mineralogia para o curso de Química, Às vezes a gente faz uma ponte, eu dou aula também para outros cursos fora da Faculdade de Geologia, como a Química, a Biologia, a Geografia, e cursos afins. Bom, professor, eu vou começar aqui com algumas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é que a geologia tem algumas áreas correlatas com a química, e aí quais que o senhor destacaria? Tá. A principal área correlata, assim, falando unicamente de geologia e química, é a mineralogia, tá? A mineralogia é a parte da geologia que eu digo que é o primeiro sinal de encantamento que os alunos têm com a geologia, porque eles entram em contato com minerais que são substâncias muitas vezes belíssimas, coloridas, que brilham muito, que tem cheiro, que tem sabor. Então, assim, a mineralogia, ela desperta o interesse, dos alunos de geologia, e ela é o principal ramo da ciência geológica que tem a ver com a química, justamente por a gente trabalhar com substâncias inorgânicas, Os químicos têm essa cadeira muito importante, dentro do currículo, que é a química inorgânica, e a geologia ela oferece substâncias inorgânicas com uma particularidade especial, que são substâncias inorgânicas naturais, Não são aquelas que são produzidas em laboratório, não são aquelas que têm interferência humana, Então, os minerais eles têm essa característica, São substâncias sólidas, inorgânicas, formadas por processos naturais, processos geológicos, que podem ter ocorrido há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1 milhão, há 1 bilhão de anos atrás, Então, a mineralogia é o principal ramo de contato entre a química e a geologia. Vou passar para a próxima pergunta, Legal. Que é: o antropoceno vem sendo considerado uma nova era geológica. Considera que as mudanças climáticas, a perda gradual da biodiversidade e a poluição ambiental estão relacionados a essa nova era? Sim, o antropoceno é o tema do momento, gente? Todo mundo falando sobre o antropoceno, e se fala porque a gente vive o antropoceno, A espécie humana ela existe há muito pouco tempo na história de vida da Terra, Então, o próprio planeta, dentro da sua história de vida, existem vários ciclos, de aquecimento, de resfriamento, de extinção de espécies, Isso sempre foi reconhecido. O que se discute hoje em relação ao antropoceno é como o ser humano ele influencia na velocidade desse processo, de destruição de fauna, de destruição de flora, de aquecimento global, Então, por mais que o antropoceno ele ainda não seja uma idade oficial, falta oficializar isso, ele já é tema de vários debates científicos. E em breve, ele vai entrar no que a gente chama de tempo geológico, O tempo geológico é aquilo que a gente pega a história da Terra e a gente vai dividindo em intervalos de tempo com determinada característica. Falta os cientistas entrarem em um consenso, é sempre difícil os cientistas entrarem em um consenso, sobre quando vai ser o início do antropoceno, a partir de que momento a espécie humana ela começou a contribuir de maneira mais significativa para a aceleração desses processos de degradação, de aquecimento global, Então a gente tem algumas teorias relacionadas à Revolução Industrial, ou avanço da agricultura. São alguns pontos que os cientistas discutem, e tentam estabelecer esse limite, com base nas evidências científicas, é claro, de onde vai ser o início do antropoceno e até onde ele vai levar a gente. A terceira pergunta que a gente separou é: pensando em termos de desenvolvimento sustentável, como algumas áreas
que compõem a geologia podem oferecer contribuições. Isso. O termo sustentabilidade, ele tem tudo a ver, né, com o momento que a gente está vivendo, né? Esse novo milênio, esse novo século, a gente não consegue falar em desenvolvimento sem sustentabilidade. São termos que têm que andar juntos, tá? E quando a gente fala de geologia, sua pergunta está falando de geologia e sustentabilidade, é muito importante destacar esse termo. Por quê? Porque a geologia ela é a ciência que estuda o planeta Terra, né? E subordinadamente, ela estuda os recursos minerais, os recursos energéticos. Então, ela é meio que vista como uma grande vilã do meio ambiente, porque, de fato, essas práticas de extração de recursos minerais, extração de recursos energéticos, deixam marcas visíveis na natureza, né? Quando você tem uma mina, por exemplo, é algo irreversível. Você tem uma montanha natural, você destrói aquilo e não é como uma árvore que nasce novamente, né? Para se reconstruir aquilo demora-se milhões de anos e depende de muitos eventos geológicos, né? E, então a geologia ela sempre foi vista como sob esse aspecto como uma ciência vilã, né? Suas ações elas degradavam muito o meio ambiente, degradam muito o meio ambiente. Só que é essencial para a nossa vida, né? A gente não se imagina hoje abrindo mão de tecnologias que a gente usa no nosso celular, dos nossos combustíveis para mover os carros, os ônibus, sejam eles combustíveis fósseis, sejam essas baterias modernas que levam lítio, que são bens minerais também, né? O que se fala muito é usar a responsabilidade ambiental, social, né, de gestão para essas práticas, né? O mundo hoje ele não permite mais que a gente tenha atividades de mineração, de exploração de bens naturais, de recursos minerais, como foi feito há 200 a 300 anos atrás, né? Uma cultura de uma mão de obra já escravista e sem preocupação com o meio ambiente, sem preocupação com o desenvolvimento social das áreas. Então, a sustentabilidade é um tema do momento e os setores da geologia, os setores da mineração, da indústria de exploração de petróleo, por exemplo, eles estão muito ligados nisso, né? Eles têm um discurso para esse sentido. Se você entrar no site de qualquer empresa de mineração, de qualquer empresa de exploração de petróleo, por exemplo, vai ter a parte de sustentabilidade, que fala de meio ambiente, que fala sobre a preocupação com o meio ambiente. As legislações vigentes hoje para a prática de mineração, elas são muito rígidas, tá? Então existe uma preocupação sim em relação a isso, e isso é fundamental, né, para que o planeta consiga apresentar condições para que a espécie humana consiga continuar vivendo durante mais alguns anos aí, mais alguns milhares de anos. Existem inovações químicas que minimizam a contaminação da água durante operações da mineração, e como essas abordagens podem melhorar a gestão hídrica no setor? Tá. O setor de mineração, uma das preocupações dele, quando você tem uma mina em operação, é justamente a questão hídrica, né? O recurso da água. Porque quando a gente abre uma cava, né, um buraco na terra, falando de uma linguagem mais natural, e tira aquelas rochas, aquelas pedras e vai beneficiar elas, vai enriquecer no que eu estou procurando, a gente usa muita água, né? E a gente tem que ter, uma das preocupações é como não usar essa água de maneira irresponsável, justamente porque a gente está na era da sustentabilidade falando isso. Então, o ciclo hídrico dentro da mineração, dentro dos processos que envolvem a mineração, principalmente os processos de beneficiamento, eles são muito importantes, tá? A mineração, ela por si só, ela já tem aquele risco de contaminação dos recursos hídricos que a gente já viu, né? Ela fica em áreas mais remotas, longe de grandes centros, e quando você retira o que você precisa, né, o seu bem mineral, e você empilha os rejeitos, né, que faz a pilha de rejeitos, que é um grande vilão do meio ambiente, você está afetando ali os recursos hídricos, porque chove, né, a água interage com a pilha de rejeito e escoa, né, geralmente para cursos d'água. Isso é uma grande preocupação da mineração, da indústria hoje, e
E o que tem de tecnologia para minimizar isso é principalmente o monitoramento, né? É um setor da indústria hoje que é o monitoramento dessas áreas, essas pilhas de rejeito, esses rejeitos úmidos principalmente, né? Impedir com que eles escoem e levem materiais nocivos para a humanidade, para a fauna, para a flora, através dos braços de rios, né? Agora a gente vai para a última pergunta do NAPENcast, para a gente poder encerrar. Quais são os avanços recentes em tecnologias químicas para o monitoramento e remediação de áreas degradadas pela mineração? Como essas tecnologias podem ser implementadas de maneira sustentável? O setor hoje ele exige melhorias tecnológicas. Se a gente tentar fazer algo muito restrito à tecnologia química especificamente, a gente vai ficar num mundinho muito fechado, né? As pesquisas científicas atualmente elas têm um caráter muito multidisciplinar. Quando a gente vê pesquisas científicas hoje relevantes, elas levam em consideração aspectos químicos, aspectos físicos, aspectos biológicos, né? Aspectos matemáticos, porque a gente sempre trata a estatística dentro disso. Então, não são só avanços químicos que ajudam a remediar os impactos da mineração, né? A gente pode falar, por exemplo, da criação de bactérias, justamente para atuar nesses rejeitos, né? E impedir, né, que a parte desse rejeito que é mais nociva à humanidade, à fauna e à flora, ela seja mitigada, né? Ela seja minimizada e ela não tenha um impacto tão grande na vida humana, né? E principalmente da população local que vive ali em volta da atividade mineira em si. Bom, professor, foram essas as perguntas que a gente separou. Eu gostaria de agradecer a sua presença, o aceite do convite e gostaria de finalizar, dar tchau. Dá tchau. É isso. Obrigado. Eu que agradeço e parabenizo a iniciativa do NAPEncast, tá? Muito legal, que vocês tenham muito sucesso e se precisar, eu estou disponível aqui para ajudar.